Olá, o tema do Opinião de hoje é privacidade e internet. Até que ponto a nossa privacidade é invadida quando passamos um e-mail, navegamos pelas mídias sociais ou pesquisamos no Google? O nosso entrevistado para falar sobre este assunto é Gilberto Sodré. Ele é especialista em segurança da internet e faz comentários sobre esse tema na rádio CBN Vitória e também na rede Gazeta de Televisão. Quero agradecer a você pela participação aqui no nosso programa. Obrigado, Wanderlei, pelo convite, estar aqui com vocês, com os seus telespectadores aqui da TV Assembleia, batendo um papo sobre privacidade e sobre segurança da informação. Então, Gilberto, quando a gente está aí na internet, às vezes fazendo uma pesquisa no Google, no Facebook, nas mídias sociais, a gente está monitorado 24 horas? Como que é isso? Infelizmente, Wanderlei, quando a gente navega na internet, existem muitos canais que acabam monitorando de forma voluntária ou até involuntária todas as nossas ações. Ou seja, quando a gente, por exemplo, cria uma conta no Gmail, para dar como exemplo o Gmail, a gente, na verdade, em outros serviços também, a gente aceita o que a gente chama de termo de uso, que é aquele texto que a gente, basicamente, ninguém praticamente lê, sobre as condições que serão fornecidos o serviço para o usuário. E, por exemplo, no caso do Gmail, está claro lá no termo de uso que o Gmail poderia, eu estou dando autorização ao Gmail, que ele leia todos os e-mails que eu transmito, eu recebo. Então, ou seja, os e-mails que eu mando, recebo, por exemplo, na internet, através do Gmail, e isso vale para os outros serviços de e-mail também, eles são monitorados. Mas com que objetivo? Na verdade, o objetivo que o Gmail e os outros serviços de e-mail têm é conhecer meus hábitos, ou os assuntos que eu converso com os meus amigos através do e-mail, para me oferecer mais tarde produtos que tenham a ver com aquela situação. Agora, o usuário não fica refém, não, porque não há como. Se você não aceita, você não entra na Você rede. está coberto de razão, Wanderlei. Na verdade, a gente, se não aceita esse tipo de termo de uso, a gente não tem como ter acesso àquele serviço. Ou seja, é uma troca. Na verdade, a gente até brinca que na internet, quando a gente não está comprando um produto, e é o caso aí dos vários serviços que são, entre aspas, gratuitos pela internet, a gente quer o produto. Na verdade, eu não estou comprando um produto, então o produto somos nós. Através do quê? Como é que a gente paga o Gmail? Como é que a gente paga o Facebook? E o WhatsApp, por exemplo, que é gratuito também. A gente paga com os nossos serviços, com nossas informações. Ou seja, eles usam essas informações para vender essas informações para terceiros, para empresas, para lojas, para cadeias de lojas, que conseguem, através desse monitoramento, dessa informação sobre nossos hábitos, oferecerem produtos especificamente para aquele nicho de mercado. Ou seja, então aquela propaganda que é feita ampla e restrita, sem nenhum tipo de seleção de quem está atingindo, não existe mais. Praticamente isso hoje não existe. Na verdade, a propaganda na internet ela é extremamente segmentada. E como é que eles segmentam? Através desse tipo de informação que eles coletam da gente. Agora, a aceitação desses termos de uso, eu acredito que a maioria das pessoas clica lá e aceita, né? Eu acho que eu nunca li aquilo, até porque é muito extenso. Você e ninguém lê, na verdade. O que acontece é que muitas vezes já existem alguns institutos aqui no próprio Brasil questionando isso. Na verdade, pegando os termos de uso, lendo juridicamente os termos de uso e até questionando algumas cláusulas do termo de uso que ferem diretamente algumas leis nacionais. Então, ou seja, essa é uma questão que está sendo feito um ajuste, está se adequando essa situação a uma realidade. Nesse caso, até para citar um caso recente, a gente viu que o WhatsApp mudou a política de segurança dele e comunicou aos seus usuários que ele estaria compartilhando as informações do WhatsApp, ou seja, quem você fala, não exatamente o conteúdo das mensagens, que elas são supostamente criptografadas, mas com quem você fala, qual é a frequência com as pessoas que você fala, estaria compartilhando essas informações com o Facebook. Com qual objetivo? De o Facebook oferecer ao usuário, você usuário do Facebook, produtos de forma mais específica. Esse termo, por exemplo, na Alemanha, foi questionado e o governo alemão questionou diretamente ao Facebook e ao WhatsApp que aquilo seria ilegal.
e proibiu que o WhatsApp compartilhasse as informações com o Facebook, por exemplo, na Alemanha. E como que está funcionando na Alemanha agora após essa Então, proibição? eles estão discutindo juridicamente, ou seja, o Facebook recorreu, né, e eles estão discutindo. Na verdade, na Alemanha, os dados aparentemente não foram compartilhados entre o WhatsApp e Facebook. E eles estão discutindo juridicamente como é que isso vai acontecer. O grande negócio deles, então, é compartilhar essas informações. Exatamente, é venda da informação. Hoje existe um número mais ou menos assim, conhecido no mercado, que, por exemplo, cada conta de Gmail, né, do Google rende para o Google em torno de $1.200 a $1.500 por ano. Então, se você tem uma conta no Gmail, as suas informações que ele coleta ao longo do ano sobre você valem para o Gmail em torno de $1.500, porque ele vai pegar aquela informação e vender aquela informação, né, para empresas, lojas, exatamente em relação a isso. Eu tenho uma curiosidade, como que funciona isso? Qual a ferramenta que eles usam? Como que se processa essa garimpagem, digamos assim, né, das informações? Quais são os produtos que você... seu perfil, né? Cada usuário tem um perfil, né? Então, ele tem várias ferramentas. Uma delas é, por exemplo, os cookies. Cookies são pequenos arquivos. Então, para dar um exemplo assim claro para o nosso telespectador que está nos assistindo, vamos fazer uma experiência. Você entra numa loja de comércio eletrônico, qualquer uma, e procura lá um produto eletrodoméstico qualquer, ou uma roupa, ou um sapato. Entra numa né? imobiliária. Exatamente. Entra lá, faz de conta que vai comprar o produto, né? Coloca o produto no seu carrinho de compras, mas não compra. Fecha o site e entra no Facebook. Em mais de 90% dos casos, você vai ver durante a sua navegação, na propaganda do lado direito, uma propaganda daquele produto que você acabou de escolher, que supostamente ia comprar. Como é que ele faz isso? Porque quando você foi na loja de comércio eletrônico e escolheu aquele produto foi para o seu carrinho, que na verdade é um arquivo que fica no seu computador local. E quando você entrou no Facebook, o Facebook leu aquele arquivo e viu que você tinha estado naquela loja de comércio eletrônico e que estava interessado naquele produto. E aí ele foca, né? Ele direciona uma propaganda sobre aquele produto para você. Aí muitas pessoas acham que aquele produto, olha só que coincidência, né? Mas não tem coincidência nenhuma ali. É muita coincidência, né? Acontece muito com empresas de aviação aérea também, né? Também, muita situação. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu fui em uma grande cadeia de livrarias, que eu tenho um cadastro, né, de compras, e aí fui e comprei um guia de viagem para um destino, né? Chegando em casa, saí dessa grande livraria, cheguei em casa, quando fui abrir o meu e-mail, já tinha um e-mail dessa grande loja e um e-mail de uma companhia aérea oferecendo passagens e promoções para aquele destino do guia de passagem que eu tinha acabado de viagem que eu tinha acabado de comprar. Ou seja, é tudo interligado, ou seja, eles trocam informações entre si e isso acaba rendendo para eles dinheiro, no fim das contas, dinheiro. Agora, isso faz parte de um processo, né? Porque esse mapeamento que eles fazem, esse direcionamento para esses negócios que comercializam esses produtos, isso de um tempo para cá que a gente passou a perceber isso, né? Essa agilidade na oferta de produtos. Exatamente, porque ficou cada vez mais integrado as coisas. E também a tecnologia acaba facilitando isso para as grandes empresas. Então a gente tem uma tecnologia chamada Big Data hoje, o Big Data, que é exatamente essa forma de você coletar assim, centenas de milhares de informações dos usuários, colocar isso tudo dentro de um grande banco de dados e conseguir extrair dali tendências, formas de você usar melhor aqueles dados, extrair estatísticas sobre aqueles dados. Então, ou seja, a tecnologia também evoluiu bastante nesse sentido. No caso do Google, o aceite que a gente dá ali quando a gente aceita, né? Uhum. Os termos de uso, eles já estão amparados legalmente para atuarem dessa forma? Eles hoje vêm mudando, inclusive, o termo de uso para se adequar às leis nacionais em relação a isso. Então, eles têm essa prerrogativa de poder fazer essa situação e, aparentemente, estão dentro da lei, né? No caso, porque eles estão pedindo sua autorização para compartilhar os seus dados e você está fazendo essa informação para terceiros. O Google monopolizou mesmo, né? Ou é só no Brasil, ou em outros países, é mundial, né? É mundial. O grande buscador hoje
é o Google? É o Google, exatamente. Hoje o Google é a maior empresa mundial hoje, que chama-se Alphabet, na verdade, que é a holding que está sobre todos os produtos do Google. Então, o Gmail, YouTube, né, o Google Plus, todas as ferramentas do Google hoje estão embaixo de uma holding chamada Alphabet, que é a maior empresa mundial hoje, maior até do que a Apple, né, no caso. Então, ele é o grande portal, né, dessa situação para a parte de busca. No caso de rede social, é o Facebook. Não há possibilidade de uma quebra desse monopólio mundialmente, não? É muito difícil porque você tem que ver um outro tipo de portal de busca que quebrasse aquela hegemonia, vamos chamar assim, do Google. No caso, a Microsoft até tentou com o Bing, né, aquele outro buscador com o Bing que não deu certo. Na verdade, hoje ele está bem longe do Google em relação a buscas e pesquisas nessa situação. É interessante notar, até para a gente também fazer um registro aqui, que quando você, por exemplo, entra no Gmail, e faz uma busca, entra no Gmail, se loga no Gmail, faz uma busca, abre uma outra aba no navegador e faz uma busca no Google, né? O Google sabe que é você. Então, ele também guarda informações de que temas você tem procurado. E até quando você vai para o YouTube, ele também guarda que tipos de vídeo você gosta de assistir. Então, tudo é informação que ele vai agregando ao seu perfil para conhecer você melhor. Agora, os cookies, há aquela possibilidade de excluir, né? Mas eles não são totalmente excluídos? Você pode até, tem algumas ferramentas de você bloquear. Eles ficam excluídos na minha máquina, mas eles já têm o acesso no banco arquivo de dados deles. dele. Exatamente, ele já guardou no banco de dados dele a tendência e os tipos de pesquisa que você já fez, né, nesse caso. Agora, por que apesar de todo esse risco, né, essa exposição, né, que tem, na verdade, todo mundo aí parecendo até tipo um Big Brother, né, virtual, as pessoas são tão quase que escravas, né, das mídias sociais, etc. O prazer, essa coisa das curtidas, isso aí estaria dando mais satisfação do que a questão da privacidade? Como é que você vê isso? Falando em termos da internet, a internet é uma excelente ferramenta. Ajuda você a ter entretenimento, a ter acesso às notícias de forma rápida, fácil, até de forma gratuita. Você tem acesso a filmes, até a capacitação, ou seja, vários treinamentos são ministrados através da internet de forma gratuita ou paga, ou seja, a internet é uma boa ferramenta. O que acontece é que a gente tem que ter uma certa de consciência também do nível de exposição que eu quero ter na internet. Então, ou seja, muitas pessoas usam o Facebook de forma, na minha visão, completamente errada. Ou seja, o Facebook é uma excelente rede para você conhecer pessoas, trocar informações, trocar opiniões, né? Ok. Agora, as pessoas colocam sua vida pessoal completamente no Facebook. Então, fotos de seus filhos, fotos do local de trabalho, fotos até fotos íntimas que ela coloca no Facebook. Isso tudo é uma forma de você fazer esse tipo de exposição e até dar chance, por exemplo, de um assaltante ou de um outro criminoso conhecer os seus hábitos e fazer alguma coisa contra você. Né? Então, bom, Gilberto, esse primeiro bloco chegou ao final, nós vamos fazer um rápido intervalo. Você que nos acompanha, continue aí com a gente, já já a gente volta. Olá, o Opinião está de volta hoje falando sobre privacidade e internet. Nosso entrevistado é Gilberto Sudré. Ele é especialista em segurança na internet, faz comentários sobre esse tema na CBN Vitória e também na Rede Gazeta de Televisão. Bom, Gilberto, você estava falando no primeiro bloco a respeito, né, dessa questão, as pessoas se expõem, né, até com certo exagero. Essa questão do check-in também, né? Virou uma mania, né? Onde a pessoa está sempre fazendo check-in e tal. Exatamente. Então a pessoa vai, por exemplo, no restaurante, tira uma foto lá do prato e publica. Depois ela chega no local e faz o check-in ou publica que eu estou no lugar tal. Ou seja, isso também é uma forma de você expor a sua privacidade. A gente teve casos já, né, relatados até aqui no estado, de famílias que colocaram lá no Facebook que estavam saindo de férias. E isso deu chance aos assaltantes de conhecerem o hábito da família que estaria fora de um certo período da casa. Os assaltantes foram lá e roubaram a casa, né? Assaltaram, né, a residência. Então, essa é uma situação que, assim, na verdade, não se deve colocar ou fazer esse tipo de publicação na rede social. Outra coisa que eu até recomendo também é muito cuidado com as fotos de crianças.
né? Muitas vezes o pai ou a mãe, né, coloca as fotos lá das crianças até com o uniforme da escola, ou aparecendo a placa do carro, ou o número da casa, ou o local que trabalha. Isso tudo são informações que os assaltantes, eles são ótimas para o assaltante, porque o assaltante acaba sabendo onde a criança estuda, qual é o hábito que ela tem, qual é o carro que o pai ou a mãe tem, ou seja, isso tudo são informações que não devem estar na rede social. Pode facilitar até um sequestro, né, relâmpago. Com certeza, Wanderlei. Teve o caso da Kim Kardashian, né? Isso. Como foi mesmo? Os assaltantes, ela é uma celebridade, né? Ela publica, né, várias coisas na internet a respeito dela, de hábitos dela. Os assaltantes sabiam onde é que ela morava, sabiam exatamente qual era o hábito dela, o que ela tinha de joias em casa, inclusive. Foram lá e aí foi um caso de assalto e ela estava em casa, prenderam, houve violência no assalto, foi uma coisa assim, realmente bastante agressiva. E eles usaram as redes sociais para conhecer os hábitos da vítima, né? No Brasil também, vários casos envolvendo vazamento de vídeos, né, eróticos. Né? Exatamente, ou seja, muitas situações. Ou seja, hoje e aí envolve principalmente, nesse caso, os celulares. Hoje o celular, ele é uma ferramenta que ele muitas vezes, até eu brinco, ele conhece mais da gente do que a gente mesmo. Porque no celular você tem tudo, você tem os locais que você esteve, as fotos que você tirou, as mensagens que você recebeu e enviou, as questões, por exemplo, de sites de navegação onde você navegou. Então, ou seja, o celular, ele é uma excelente fonte de informação para o assaltante, né? Ou para quem está querendo conhecer os seus hábitos. Bom, o celular tornou-se quase que uma coisa indispensável, né? As pessoas, até quando estão dormindo, estão com o celular ao lado, né? Verdade. É um perigo, pode se tornar um grande problema se a pessoa não tiver cuidado. O celular, hoje, como eu tinha comentado, ele basicamente tem todas as informações a nosso respeito, né? Ou seja, o cuidado que a gente tem que ter com o celular é exatamente para não expor, né, esses dados, caso, por exemplo, o celular seja roubado, seja perdido. Então, ou seja, uma sugestão até que eu faço, né, para os telespectadores é que praticamente hoje a maioria dos celulares já tem funções de criptografia, então que é chamada codificar o aparelho. Então você pode, codificando o aparelho, criptografando mediante uma senha, mesmo que alguém encontre o seu telefone, né, ele não vai conseguir ter acesso aos seus dados. Então ele pode até resetar, né, voltar para a configuração de fábrica, apagar todos os dados, mas ele não vai ter acesso aos seus dados pessoais. Então isso é uma questão de segurança, né, de privacidade para isso. Como fazer isso? A maioria das pessoas não entende, pede na hora que compra. Pode pedir na loja onde ele está comprando, talvez o técnico, a pessoa que está atendendo ele saiba sobre isso, ou ele pode pedir uma pessoa que talvez conheça um pouco mais, ou ter algum tipo de local que ele possa perguntar na internet, até buscar na internet também. Hoje está cada vez mais fácil fazer isso. Os fabricantes de celular já tentam fazer com que essa interface seja fácil para o usuário, né, de entrar lá nas configurações, segurança e tem a opção lá de codificar o aparelho. Na verdade, a garotada tem uma facilidade incrível com certeza, isso. Essa dificuldade é mais para quem já passou aí dos 40. Exatamente. A criançada ou a garotada não precisa nem de manual, né? Já entrega o aparelho e já faz tudo meio que no automático já. Agora, quais tipos de informações você daria assim como dica, né, que não compartilhassem? Principalmente informações que revelem os seus hábitos. Os hábitos que você... eu vou sempre naquele bar ou naquele restaurante, eu vou no clube, eu vou na praia todos os dias. Então, ou seja, as fotos que você coloca, os locais que você marca, o check-in, tudo isso pode se virar contra você nessa situação, caso alguém ou você seja um alvo, esteja chamando a atenção de alguém, isso pode virar contra você. E em relação às crianças, eu volto a dizer que é uma questão muito importante. Não publique fotos dos seus filhos. E aí, se você achar que, tudo bem, você acha que não tem problema e vai publicar as fotos do seu filho, mas, por exemplo, tem uma festinha, seu filho tem lá vários convidados, será que os pais das outras crianças vão querer que seus filhos também estejam na internet? Então, essa é uma pergunta que tem que ser pensada antes de publicar uma foto, né, de várias crianças na internet. Pensar na privacidade do outro também. Exatamente, né? Ou seja, hoje
muitas crianças, elas, até de nascer, já têm um perfil no Facebook. O pai e a mãe criam um perfil no Facebook para colocar lá a foto do ultrassom, né, o vídeo do ultrassom, as fotos lá dos presentes que a criança nem nasceu ainda já está ganhando. E aí depois coloca as fotos lá dela tomando o primeiro banho. E aí o que acontece com isso? Será que essa criança, quando chegar a 8, 10, 12 anos, ela vai querer que suas fotos estejam na internet? Porque essa é uma outra pergunta também. As fotos que você publica na internet, ou as informações que você publica na internet, é muito difícil você tirar da internet. Você remover um conteúdo da internet hoje, seja uma foto, seja um vídeo, é praticamente impossível. Praticamente impossível. Agora, essa questão de atualização, né? Celular, geralmente, a toda hora está vindo sugestões para você atualizar, né? Há um perigo de atualizar, isso aí trazer vírus junto ou não? Essa questão de instalação de aplicativos e atualização de aplicativos, o importante, quer dizer, um cuidado muito grande primeiro, todos os smartphones, celulares, seja ele da Apple, o Windows Phone, o Android, tem que ter antivírus. É um mito já ultrapassado, aquela situação de que o iPhone não pega vírus ou o Mac não pega vírus. Isso não existe, quer dizer, hoje qualquer tipo de aparelho ou sistema tem vírus direcionado para essa plataforma. Então temos que ter antivírus para todas elas. Primeira dica. Segunda dica vou instalar um aplicativo, eu nunca vou instalar um aplicativo que eu peguei da internet. Eu tenho que instalar um aplicativo que vem de uma loja oficial. Então tem o iTunes para os aparelhos da Apple, tem o Google Play dos aparelhos do Android, tem lá o Windows Phone do aparelho do Windows Phone. Então eu vou instalar os aplicativos originários dessas lojas oficiais, em que os aplicativos já sofrem uma certa triagem, né? Ou seja, ainda tem chance de eu ter vírus em um aplicativo de uma dessas lojas? Ainda tem, mas é muito menor. Agora, se eu baixo um aplicativo qualquer da internet sem nenhuma referência, a chance de ser um vírus é muito grande. Então, nessa questão de atualização que você fez sua pergunta, fazer atualização, sim, é interessante porque a atualização corrige erros que os aplicativos tinham. Só que elas têm que ser feitas através das lojas oficiais. Agora, a pessoa com o celular, os passos podem estarem sendo monitorados, né? Quando a pessoa desliga o celular, ele está livre disso? Ainda não. Ou seja, existem alguns vírus, inclusive, que ele simula aquela tela quando você vai desligar o aparelho, né? Então, ou seja, você acha que desligou o aparelho e o aparelho está ligado ainda. A única garantia que você tem que você realmente não está conectado é quando você tira a bateria do aparelho. Aí realmente você tem a garantia de que o aparelho não está conectado. Mesmo com a bateria no local, pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer, de situações em que o vírus esteja ainda funcionando, né, e você acha que o aparelho está desligado, ele está ligado. Então, mesmo quando eu desligo meu celular, eu não tenho 100% de segurança de que não está tem segurado, não, está 100%. desligado? Não, só se você tirar a bateria. Gilberto, a questão do, por exemplo, Facebook, né? As fotos não tem como a pessoa colocar um cadeado para evitar que haja o download dela, não? Então, você não tem como evitar. Isso é uma pergunta até interessante, porque você não tem como evitar que a pessoa, uma foto que você publicou no Facebook, você vá lá e faça um screenshot, faz uma foto da tela e captura aquela foto. Não tem como impedir isso. Aí algumas pessoas vão lá e colocam... Mas não tem, porque não tem tecnologia para isso ou porque o Facebook não quer isso? Não tem. O que você mostrou na tela, eu posso tirar uma foto da tela. Ah, sim. E aí eu peguei a foto que estava sendo mostrada lá na tela. Então, ou seja, não tem como proteger essa situação. E aí algumas pessoas falam assim, mas eu protejo as minhas fotos marcando lá na opção do Facebook que quem pode ver aquelas fotos são só os meus amigos, ou os amigos dos meus amigos. Ainda assim, você corre o risco de sua foto ter sido vazada ou ser vazada. Por quê? Primeiro porque essa configuração do Facebook, ela não é 100% segura. O Facebook tem erros também. Então, ou seja, a programação do Facebook pode ter alguma falha e aquela foto que, a princípio, era para ser exibida apenas para os seus amigos, fica pública. Então, é um problema. Outra situação, outro risco que você tem, é que algum dos seus amigos tenha sua conta do Facebook violada ou invadida. E aí a pessoa que teve acesso a essa conta do seu amigo vai ter acesso às suas fotos também. Agora, outra coisa também complicada é que se a pessoa abre uma conta no Facebook, esquece a senha e nunca... É a maior dificuldade para ele acabar com aquela conta, né? Na verdade, o Facebook ele tem dois níveis de você apagar a conta. Tem um nível que é você suspender a conta,
Então a conta fica suspensa, você, entre aspas, some do Facebook, mas a conta continua lá num estado latente lá, e você pode recuperar sabendo a senha, pode recuperar essa conta. E tem uma outra situação que é você realmente eliminar a sua conta no Facebook, ou seja, você apaga a sua conta para você, né? O que não quer dizer que o Facebook não vai manter aquelas informações que ele tinha a seu respeito. Mas eu digo aqueles casos de pessoas que às vezes abrem uma conta no Face e abriu assim e tal, mas não é muito ligado em Facebook, esquece a senha. E aí ele não consegue fechar, porque ele precisa da senha. Ele precisa da senha para fechar. Aí tem aqueles mecanismos de recuperação da senha, com o e-mail, o Facebook manda uma informação por e-mail, com o e-mail que você cadastrou lá no Facebook, para você recuperar. Agora, realmente, sem a senha não tem como... O Facebook não desativa se ela ficar vários anos ali sem acesso, o dono acessar. Exatamente, ele vai continuar com a conta funcionando lá. Tá, para a gente encerrar, a respeito do marco, né, civil da internet. Como que está essa situação no país? Foi aprovada a lei? Já foi regulamentado? Como é que... A lei foi aprovada, tem muitas áreas que já foram regulamentadas, tem algumas que ainda faltam algum tipo de regulamentação, mas assim, basicamente, o marco civil da internet ele veio dar um pouco de ordem à questão da internet, o uso da internet no Brasil. E principalmente, ele trabalha especificando claramente o papel de dois agentes da internet no Brasil. Um é o provedor de acesso, que é aquela empresa que você contrata para ter acesso à internet, que seja um plano de dados na operadora, que seja um acesso em banda larga na sua casa ou na sua empresa. Então tem uma série de responsabilidades e obrigações que essas empresas têm que ter, né? De guardar o log, de manter sigilo sobre as informações que você fornece a ela, né? E também o Marco Civil define papéis e obrigações aos provedores de serviço. Quem são os provedores de serviço? São os provedores, são as empresas, por exemplo, Facebook, Terra e outros provedores onde você vai ter acesso às informações. Esses também têm responsabilidades e têm obrigações a serem cumpridas dentro da internet. Gilberto, quero agradecer a sua participação aqui no programa Opinião e desejar sucesso em seu trabalho aí nessa área de consultoria e de segurança na área da internet. Obrigado, eu agradeço o convite, agradeço aos telespectadores que estão nos assistindo aqui. Um sucesso a todos também, um grande abraço. Você que nos acompanhou até agora, obrigado pela audiência. O programa Opinião pode ser visto também pela internet. Nosso site é o www.al.es.gov.br. Temos também o youtube.com/aliscomunicação. Até nosso próximo encontro.